Então, tem se visto muitos influenciadores até entrar dentro das nossas próprias casas, mas precisamos analisar que muitos, dos influenciadores que têm aparecido nas redes sociais, que estão diante das telas, dentro das nossas próprias casas, ou até mesmo na palma da nossa mão, precisamos pensar e analisar que se esses influenciadores estão nos levando para mais próximo de Deus, ou estão nos afastando de Deus. Mas nós, queridos irmãos, Igreja do Senhor, fomos chamados para influenciar vidas. Somos influenciados, mas também somos influenciadores, mas esses influenciadores, eu e você que estamos aqui, aquele que nos escuta de casa, somos influenciadores para levar as pessoas, seja criança, jovem, adulto, senhor, idoso, para próximo de Deus. Esse é o nosso papel. O papel da igreja é mostrar Cristo ao mundo. Então, como será que nós estamos cumprindo este papel no dia de hoje? Como nós cumprimos este papel no último ano em que a igreja teve que fechar as portas, ficar escondidinha, Como nós influenciamos, ou como nós podemos influenciar agora pós-pandemia, estamos caminhando para isso. Irmãos, o que o Senhor falou ao meu coração essa semana, quando o pastor me convidou para estar aqui com vocês, o Senhor essa semana foi me lembrando daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. O pastor aqui falava, nós não somos nada, e o Senhor nos dá tudo. É algo impressionante que às vezes não temos palavras para explicar. Não somos nada, mas Ele nos dá tudo. Eu estive, e já agradecendo a igreja pelas orações, eu estive no começo desse ano, estou dentro, vai e vem de hospital por causa da situação da saúde da minha mãe. O irmão Silvio e a irmã Rose me acompanham um pouquinho mais de perto, eu tenho mais contato com eles aqui, os irmãos da igreja, o irmão Silvio e a irmã Rose. O pastor também, são irmãos que têm me acompanhado em oração, está perto de mim, sabendo um pouquinho em relação ao que tem acontecido nesse último ano na minha vida. E eu estive muito dentro de hospital nesse último ano, não porque peguei Covid, graças a Deus o Senhor tem me livrado, mas porque minha mãe estava passando por um tratamento. Então, já agradeço as orações dos irmãos que oraram por isso, essas orações, os pedidos chegaram até aqui. E estive muito dentro de hospital, irmãos, com a minha mãe, em relação para o tratamento da saúde, por uma grande cirurgia que ela tinha que passar no começo do ano. E realmente estive num tempo dentro do hospital em que ele estava lotado, abarrotado de gente, um andar somente para quem estava contaminado, se tratando da Covid. E eu falei, Senhor, como vai ser essa história? Minha mãe vai passar talvez 15, 20 dias dentro do hospital, e eu vou ter que morar dentro do hospital junto com ela, sendo acompanhante nesse tempo. Ela ia tirar o tumor do intestino, reconstruir o intestino, corrigir, era quase 3 cirurgias numa tacada só. Ia ter que abrir o seu abdômen para reconstruir o intestino, mas tinha um tumor ali, precisava ser raspado, boa parte da parede abdominal dela. Nem os médicos nos davam segurança para saber o que ia acontecer, durante toda a cirurgia. E nós precisávamos confiar em Deus. Precisávamos confiar em Deus por causa da cirurgia, precisávamos confiar em Deus por causa da pandemia, por causa da contaminação, todo esse tempo dentro do hospital, precisávamos confiar em Deus. Como o pastor já mencionou aqui nesta manhã, nascemos desconfiados, mas quando aceitamos Cristo, o Senhor coloca em nós o início de um aprendizado em confiança a Ele. Então, precisei confiar no Senhor mais que nunca, minha mãe também. E precisávamos, além de tudo que estávamos passando, influenciar as pessoas que estavam à nossa volta dentro daquele hospital. Desde a equipe médica, os enfermeiros, médicos, os pacientes que estavam à volta ali da minha mãe no mesmo quarto. E precisávamos fazer isso. Irmãos, quantas pessoas morreram, quantas pessoas choraram, quantas pessoas ainda estão em luto, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão passando por dores, mas nós precisamos influenciar essas pessoas de tal maneira que elas precisam continuar confiando em Deus.
Elas precisam aprender a confiar em Deus. E Deus então ministrava essa semana no meu coração: Rosângela, quem você é hoje? Quem nós somos hoje? O que você tem hoje sobre a sua vida, na sua vida? Então eu fiquei ali com o Senhor essa semana, pensando em sua palavra, o que Ele podia falar ao meu coração para que eu pudesse transmitir a vocês aqui nessa manhã. Não tem uma palavra-chave, um versículo, mas eu vim discorrendo, durante a semana em versículos, e eu fiquei pensando: a quem eu devo imitar para influenciar? A quem eu devo olhar? A quem deve ser o meu espelho? Quem deve ser aquele a quem eu devo imitar para poder influenciar a outros? E aí o Senhor me levou naquela palavra de apóstolo Paulo, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 1, que diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que autoridade deste homem, que confiança deste homem, dizendo para os outros: você pode me copiar, você pode me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Você é imitador de Cristo? Você olha para Cristo e pensa, em todas as decisões da sua vida, o que Jesus faria nisso? É aquilo que nós devemos fazer. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa outra situação? Eu devo fazer. Então nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque, irmãos, cada dia chega um novo influenciador tentando nos influenciar em todos os sentidos da nossa vida. E está dentro da nossa casa. Nem bateu na porta, mas está lá dentro. Você liga a TV, você liga o seu computador, você liga o seu smartphone, você liga o seu tablet, e tem novos rostos, novas pessoas ali, os chamados youtubers agora, tentando nos influenciar a respeito de alguma coisa, ou deles mesmos, a verdade deles, as nossas vidas, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus primos. Tem pessoas novas entrando dentro das nossas casas todos os dias tentando nos influenciar em alguma coisa. E nós estamos tentando ir até as pessoas para influenciá-las, conforme nós vamos imitando a Cristo, nós estamos indo a este caminho, querendo influenciar as pessoas. Porque para mim, irmãos, o povo de Deus, o cristão, o crente em Cristo, a igreja de Cristo, ela deve ser o maior influenciadora deste mundo. Influenciar aquele que está triste, influenciar aquele que está desconfiado, influenciar aquele que está sem esperança, influenciar aquele que está sem vida, influenciar aquele que parece que não tem nada, aquele que está murmurando. Mas às vezes a gente vê tantos crentes, murmuradores. Não podemos agir nessa linha, nesse papel. Nós precisamos imitar Cristo. Você já viu em algum momento Cristo murmurando? Cristo reclamando? Então nós devemos ser imitadores de Cristo. Para começar essa conversa, que precisamos ser, então, lembrar que nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo diz isso: olha, sejais meus imitadores, porque eu sou imitadores de Cristo. Será que eu, Rosângela, posso dizer isso nessa manhã? Será que você pode dizer isso nessa manhã? Será que você pode ir aí fora neste domingo e dizer: olha, imite o que eu faço, o que eu falo, porque eu sou uma imitadora de Cristo? É para se pensar. Será que você teria coragem de sair hoje, neste domingo, diante de um familiar seu, de um amigo seu, de alguém com quem você vai falar neste dia, e dizer isso: olha, pode me imitar, porque eu sou verdadeiramente imitador de Cristo? Será que teríamos coragem de fazer isso neste dia? Para você pensar. Queridos irmãos, quando o Senhor ministrava ao meu coração: o que você tem, quem você é uma imitadora minha, uma testemunha minha na terra. Queridos, somos imitadores, ou devemos ser imitadores de Cristo. Nós somos filhos de Deus, e há em nós, o que Deus me lembrou nesta semana, irmãos, o que há em mim, há o poder de Deus.
O que mais nós queremos? A poder de Deus em nós. Então, antes de temer, né, as novas estratégias, temer, eu não sei, não consigo, é a tecnologia, temos que usar esta ferramenta. Então, antes de temer a qualquer uma nova estratégia para chegarmos a ministrar, a levar o Evangelho, continuar levando o Evangelho a toda a criatura, nós precisamos então lembrar quem somos e o que temos. Então, nós somos imitadores de Cristo, ou pelo menos precisamos ser imitadores de Cristo, mas precisamos lembrar que nós temos em nós o poder de Deus. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 9. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, há a graça de Deus sobre as nossas vidas. Estamos debaixo da graça do Senhor. É aquela frase que já foi dita nesta manhã, não somos nada, mas temos tudo. Quando a irmã falava aqui do Evangelho, a palavra de Evangelho de Mateus, o capítulo 6, né, que o Senhor provê todas as coisas, que se até as aves se alimentam, por que estamos preocupados com o dia de amanhã, se nós estamos debaixo da graça do Senhor? Se há a graça de Deus sobre nós. Então, eu estava ali me lembrando, né, das necessidades, o quantos missionários, nesse ano de pandemia, passaram por situações tão delicadas e tão difíceis, mas eles precisaram, então, estar diante do Senhor confiando. Porque se Deus estava dando alimento para as aves, para os animais, para toda a sua criação, não daria para nós que somos seus filhos? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, com toda a necessidade nesse tempo de pandemia, de sustento mesmo, de ofertas para o meu sustento, irmãos, eu não preciso comprar um calçado, eu não preciso comprar uma blusa para mim. Eu abro o meu guarda-roupa, eu tenho que tirar roupa, porque Deus supre todas as coisas, estamos debaixo da graça do Senhor. Então, Deus precisou lembrar para mim essa semana, Rosângela, você tem a minha graça. Então, não se atemorize pelas novas ou futuras possibilidades, como vão expandir o Evangelho, porque Deus, irmãos, é Deus da obra. Ele é Deus do campo missionário. Ele é Deus das vidas. Ele dá o tempo necessário, dá o fôlego de vida e o momento que Ele permite, esse fôlego se termina. Então, a graça do Senhor nos basta, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, é nesse momento tão difícil. Talvez a gente não tenha o número de alcance de vidas, de crianças, de pessoas, foi muito menor este ano, obviamente. Mas não deixamos, a igreja não deixou de falar de alguma maneira do Senhor, do seu poder, do que Deus fez, e de alguma maneira vidas foram salvas, porque Deus é Deus da obra. A outra coisa sobre nós, irmãos, que Deus me lembrou essa semana, a unção de Deus sobre nossas vidas. Então, não é um aparelho, né, tecnológico, ou a gente, quantos de nós, a gente tivemos que aprender a mexer, na verdade, nesses aparatos, dessas coisas tecnológicos, né, como gravar, como editar vídeo, como transmitir aquilo que queremos falar, como chegar na casa das pessoas. Nós não fazíamos isso, tivemos que aprender nesse último ano, ainda estamos, né, pastor? Caminhando como fazer isso. Mas o Senhor disse, a minha unção está sobre a minha igreja. A minha unção está sobre vocês. Então, de alguma maneira, Deus vai dar o respaldo e vai suprir essa necessidade de como conseguir fazer chegar aquilo que está em nós para as vidas, para as famílias, para as pessoas que estão necessitadas. 2 Coríntios, o capítulo 1, o versículo de número 21 e 22, nos diz, mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É lindo isso, irmãos. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações.
Então, eu posso não saber ainda mexer nessa tecnologia, posso não saber ainda editar os vídeos, né, tão bem, posso ainda não saber mexer em todos os recursos que tem o meu celular para fazer chegar essa mensagem, mas há algo em mim que eu não posso negar, e Deus nos lembra nesta manhã, há a unção de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus vai te usar da maneira que você é, como Ele tem te moldado, como Ele tem te feito nos dias de hoje. Então, não é nenhuma dificuldade dos recursos, das novas estratégias, dos novos desafios que vai impedir dessa unção de Deus se espalhar. Então, irmãos, o que eu estava entendendo do Senhor, quando Ele vem trazendo esses versículos ao meu coração, é que para que a gente não se atemorize. Independente da idade que você tenha, Deus pode te capacitar, Deus pode te dar o respaldo, Deus pode te ajudar, Deus pode te mostrar as estratégias, Deus pode levar a sua voz aquilo que já tem em você. Não é algo novo, irmãos, mas é o que tem em nós já, que Deus quer espalhar para o mundo. Eu não vou buscar algo nada novo, eu só vou pensar de como fazer isso que já está em mim, espalhar para o que estão aí sem ouvir sobre Cristo. Então, Deus é aquele que dá a capacitação. Porque o que Ele fez de nós, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem somos? Vocês, porém, são geração eleita. 1 Pedro 2, versículo 9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que estamos capacitados ou não? Então, nos preocupamos com coisas, às vezes, desnecessárias. Porque se somos essa geração eleita, se somos o sacerdócio real, se somos a nação santa, se somos o povo exclusivo, Ele já nos tirou das trevas e já nos colocou na sua maravilhosa luz. Então, não precisamos desconfiar de nada, não precisamos desconfiar deste Deus, não precisamos nos atemorizar, mas somente deleitar e nos... Como que foi a música cantada hoje, né? O nosso trabalho é descansar nele, né? O nosso trabalho é confiar nele. O Senhor vai dando, vai capacitando, vai dando as estratégias para a igreja. É claro, irmãos, que não podemos negar, né? Essa geração hoje, as crianças já nascem sabendo como tem que fazer com o dedinho. Sim ou não? Ela já sabe como mexer com o dedinho. Outro dia, minha sobrinha, que vai fazer 3 anos, ela pegou no meu celular, já estava aberta a senha, e ela foi lá, já sabia, foi lá na galeria de fotos, e já foi vendo as fotos que eu tinha dentro do meu celular. Chegou no YouTube, só o símbolo, o ícone do YouTube, as crianças já conhecem. Já sabe qual é. Então, ela abre e ela já vai com o dedinho lá. Então, não podemos mais negar que essa geração está atrás de um celular. Está atrás de um aparato físico. Mas não há como negar, irmãos. É uma geração conectada, mas, ao mesmo tempo, eu penso que, às vezes, está se desconectando de coisas muito importantes. Está se conectando ao mundo, mas se desconectando daquilo que está mais próximo dela. Essa coisa, irmãos, de olhar nos olhos, não tem preço, e isso é muito valioso. Porque quando você olha nos olhos, uma vez um grupo de professores perguntou para mim, né, Rosângela, qual é o segredo, né, da atenção das crianças? A gente está com um grupo de crianças, elas ficam em tanto movimento, como é que a gente dá aula sem que as crianças façam isso ou façam aquilo? Para mim, o segredo, se é que tem segredo, se pode falar que tem segredo, mas para mim, irmãos, é o fato de eu poder olhar nos olhos. Eu olho nos olhos das crianças, eu não tenho medo, não podemos ter medo das crianças. Eu tenho medo dos adultos. Eu tenho medo de gente grande,
Mas das crianças, é claro que me traz um certo temor, porque a minha responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor a uma geração que vai ao futuro da igreja, até que Cristo venha, serão elas que estarão no meu lugar, que estarão no lugar do pastor Moisés, da irmã aqui louvando. Então, a minha preocupação hoje é não poder olhar mais nos olhos, a minha conexão como evangelista de crianças é ter diminuído o fato de que eu não posso tanto mais olhar nos olhos das crianças, porque o meu ponto de ligação são os olhos. É poder olhar no olho dela e dizer: Cristo te ama. Ele morreu por você. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou por causa dos seus pecados. Então, isso, irmãos, esse mundo hoje, né, a necessidade hoje, tem tirado esse grande poder também das nossas mãos. Mas, como eu já disse, há algo em nós, Deus nos tem feito parte dele, e Ele vai nos dar as possibilidades, as estratégias para continuar falando do seu amor. Então, a minha maior preocupação hoje é com esta geração de crianças, de juniores, que realmente eu não posso mais olhar nos olhos. E eu estava orando, irmãos, orando, eu falei: Senhor, a gente precisa tê-las de volta, né, na tua casa, precisamos arrumar um jeito que mesmo que a gente grave as aulas, mesmo que a gente grave vídeos, mesmo que a gente se prepare e mande o vídeo para a criança, como ter o feedback de o que ela está sentindo, o que ela está fazendo, como tantas coisas. Isso é muito difícil realmente, irmãos, muito difícil. Mas eu estava orando e disse: pastor, se as crianças vêm à igreja, se está aberto presencialmente, eu, como Rosângela, serva do Senhor, eu não quero abrir mão da possibilidade única, nem que seja uma criança dentro da igreja. Eu vou sair e vou dar aula, eu vou ministrar a essa criança. Eu passei o ano gravando vídeos, gravando as aulas de EBD, mandando para as crianças. É a mesma coisa, irmãos? Não é. Isso não tem jeito. A gente não vai poder mais abrir mão disso, porque muitos já estão querendo, muitas famílias estão dentro das suas casas, não estão querendo vir mais ao templo. Mas eu digo para os que estão em casa, para os que estão aqui nesta manhã, não há preço esse contato com você. De olhar nos seus olhos e dizer: olha, você é um imitador, tem que ser um imitador de Cristo, há unção na sua vida. Você é a nação eleita, você é um sacerdócio real, você precisa se lembrar disso. Com pandemia ou sem pandemia, irmãos, o que Cristo falou para nós? Que os dias serão difíceis, teríamos aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu todas as coisas. E nós venceremos também. Alguns de nós já estão na glória. Quantos líderes já estão na glória? O presidente da PEC foi um deles. O Senhor levou para a glória, depois de 2 dias, a sua esposa. O casal quase foi para a glória de mão dada. Ele saiu daqui de São Paulo, estava dirigindo a presidência da PEC aqui em São Paulo, e pediu para sair, estava pedindo para sair da presidência para ser um obreiro novamente, até representar a PEC lá em Roraima, que é um lugar onde ele já pastoreou, e tem no coração dele esse lugar. Então, com 1 mês de lá, ainda estava se organizando com a mudança, e ele pegou o Covid. Em Roraima, sua esposa também, a irmã Ana Lúcia, e foram para a glória. Grandes líderes, assim, tinha acabado de escrever um livro que falava sobre o céu, as coisas do alto. Terminou o livro, foi editado, impresso, quando, na semana que estava lançando o livro, Deus o levou para a glória. Então, muitos líderes estão na presença do Senhor. Mas nós estamos aqui ainda. Você está aqui. E Deus quer te usar. Sinta-se capacitado sempre pelo Senhor, porque você é essa geração que o Senhor levantou, irmãos, para ser um influenciador da pessoa de Cristo. Eu não sei se você sente esse peso dessa responsabilidade, mas dessa dádiva e desta graça, porque tem milhares de pessoas aí fora, passando por situações tão difíceis, os terremotos acontecendo, as necessidades, a fome acontecendo, contaminação ainda acontecendo, mas nós estamos aqui.
E eu fico pensando, eu vim num carro falando com o pastor Moisés, eu falei assim, pastor, a gente recebe tanto, mas a gente não merece nada, na verdade. É desfrutar da misericórdia e da bondade de Deus todas estas coisas. Estar aqui presencialmente hoje, agora, é uma grande bênção de Deus, irmãos. Fale para você mesmo aí no seu coração, que grande bênção de Deus eu poder estar aqui hoje, na casa de Deus, podendo louvar ao Senhor, olhando nos olhos dos meus irmãos. Deus nos capacita. E Ele me levou lá em Provérbios 31, sobre virtudes que às vezes, Senhor, você precisa sempre estar se lembrando dessas virtudes. Ali sempre o Provérbios, capítulo 31 de Provérbios, sempre se lembra da mulher virtuosa. Mas essa palavra o Senhor me levou para pensar que o professor, ele precisa ser virtuoso. Nós, influenciadores da palavra do Senhor a outros, precisamos ser virtuosos. O evangelista precisa ser virtuoso, o missionário precisa ser virtuoso. E aí eu pensei nas virtudes que estão descritas naquele versículo do capítulo 31 de Provérbios, e fiquei aqui anotando, né, a vida do professor virtuoso, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que transmite a palavra do Senhor. Ou seja, vou aprender esse negócio aqui. Eu vou dar um jeito, mas eu vou aprender, se tiver que gravar, se tiver que falar atrás da câmera, se tiver que apertar o botão A, B ou C, né? Se eu vou ter que chamar alguém para me ajudar. É trabalhar e fazer sempre com alegria, independente de como tem que ser feito, com o recurso que temos hoje, ou como precisamos chegar dentro dos lares hoje. Mas é trabalhar com alegria. 14, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então, está sempre disposto, à disposição. Difícil, né? Porque, como o pastor até já falou, nós somos vaidosos, né? E queremos, sempre olhamos sempre primeiro para o nosso umbigo, para a nossa necessidade. Mas aquele que serve a Deus, aquele que é o influenciador neste mundo a respeito do Senhor, irmãos, ele precisa estar disposto. Ele precisa aprender sobre o seu tempo, sobre as suas 24 horas. Estar disposto. Verso de número 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Sabe delegar e auxilia também. Então, aquele que vai ensinar, aquele que vai ser professor da palavra do Senhor, aquele que vai ser influenciador, ele precisa aprender que ele precisa trabalhar em equipe, aprender a trabalhar em equipe. Se ele vai ser um líder, ele vai ter que aprender a delegar e também a auxiliar. Ele não pode ser o centro das atenções, mas ele precisa trabalhar em equipe. 16. Examina uma herdade, adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ele está atento às oportunidades. Irmãos, está atento a todas as oportunidades, por mais simples ou pequenas que sejam. Então, a minha oração esses dias, a favor da minha igreja, daqueles que estão ali próximos de mim no meu ministério, era o que eu vou fazer com as crianças, com os que estão aqui amanhã. A minha classe de juniores, irmãos, são os que tocam, é a banda da igreja hoje. Onde estavam os adultos? Mudou para a igreja tal, se afastou, está sempre com um problema, com uma necessidade. Com quem que o pastor está contando hoje lá? Eu estou falando do meu ministério. Com aqueles que eu evangelizei, com as crianças. Então, tem um lá na bateria de 11 anos. Tem um na guitarra, completou agora 16, já é um adolescente. Mas é o meu aluno desde que ele começou a falar. Tem um no teclado, tem a menina no violão, tem um desse tamanho, assim, que você nem enxerga ele está lá no botão, lá no computador, quando o grupo vai louvar, é ele que coloca a letra da canção do hino lá para os irmãos ler. Então, ele precisa estar atento, porque quando muda a frase, o irmão está louvando, ele tem que mudar também. Mas é desse tamanho, está com o dedinho lá. Então, irmãos, por isso que eu digo, não se preocupe com sua idade, seu tamanho, seu cabelo branco, seu cabelo... Nada disso. Nada disso. Verso, então, atento às oportunidades. 17.
cinge os lombos de força e fortalece os braços. É incansável, irmãos. O influenciador, ele é incansável, né? O servo de Deus é incansável, então essas virtudes precisam estar sobre a sua vida. Verso 18, prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, ele alegra-se com o fruto do seu trabalho. Então, aquele que trabalha, aquele que semeia, ele vai colher e vai se alegrar dele. Então, é uma alegria muito grande ao meu coração ver essas crianças, esse grupo à frente ali da igreja do ministério. E eles estão ali ainda precisando ouvir da palavra do Senhor, eles não precisam, não podem ficar somente fora dos nossos olhos, eles estão ali conectados, eu preciso aparecer lá na telinha para eles também. Então, por isso que eu tive que correr atrás incansavelmente, né, para poder colher os frutos dessas crianças hoje, à frente do trabalho, de alguns trabalhos dentro da nossa igreja. 19, estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Então, são mãos prontas. Não dá para influenciar nada, nem ninguém, irmãos, ninguém, se as mãos estão fechadas. Não dá para abençoar nada se a sua mão está fechada. As mãos precisam estar prontas. 20, desculpe, era o 20 agora, né? Abre a mão ao aflito, ao necessitado, estende as mãos, presta socorro, né? Então, o piedoso. 21, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então, os recursos para eventualidades. Então, o influenciador, o professor, o evangelista, ele sempre, como diz, né, tem uma carta na manga. Ele tem um recurso ali preparado. Mas eu sempre gosto de dizer que o maior recurso visual para aquele que fala de Cristo é ele mesmo. Falo para os professores evangelistas de crianças, não se preocupe com o método, com o visual em cartaz, com o flanelógrafo, com o PowerPoint. O maior visual às crianças é você mesmo, é a vida do professor. O visual é isso aqui, ó. E a verdade é aquilo que vai sair da minha boca, ao coração da criança. Então, sempre tem um recurso para eventualidades, mas não se esquecendo que o maior recurso é você mesmo. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Então, métodos diversificados, né? É claro que a gente precisa, para o alcance das crianças, a gente precisa ir trabalhando na criatividade, no lúdico, nos métodos, mas não ficar preso a isso. Né? Tem professor que não vai dar aula se ele não tem um método pronto. Hoje eu não vou dar aula, hoje eu não estarei com as crianças, eu não tenho nenhum método preparado, eu não tenho isso. É o que eu digo e friso. Eu, professor, o evangelista, sou o visual, sou o melhor método de alcance do evangelho às crianças. 23. Reconhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra, ou seja, destacado, é o rebanho destacado, se destaca. Então, o influenciador de Cristo, ele precisa se destacar, irmãos. Desculpe a palavra, mas quanta bobagem nós estamos ouvindo das telas hoje, desses influenciadores nas mídias sociais hoje. Às vezes eles falam, e você diz, o que foi que eles falaram? O que eles ensinaram? Se destacaram em quê? Em imoralidade, em promiscuidade, prostituição, em bobagens. Às vezes eu pego meus sobrinhos falando umas frases assim, tolas, bobas. Aí eu já penso, está assistindo alguma coisa esquisita. Está assistindo alguém esquisito. Estou falhando, eu penso comigo mesmo, eu estou falhando. Porque eu estou mais próxima deles, eu preciso estar. Mas como é uma geração que está muito conectada... 24. Faz panos de linho e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Então, ele transborda de graça, ele tem para ele e ainda dá ao outro. É aquilo, irmãos, eu já disse, já testemunhei para vocês aqui, não preciso comprar roupa, as roupas chegam. Chega que às vezes eu preciso tirar do guarda-roupa. Eu falei, Senhor, às vezes eu abro assim e digo, mãe, eu não comprei roupa, mas esse guarda-roupa não cabe de roupa, eu preciso tirar para dar. Então, transborda de graça.
25, a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do triunfo. Então, ele é coluna forte, é revestido, é revestida. Então, não podemos esquecer dessa virtude. 26, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Sábio em Jesus Cristo. Não é sábio em coisas, irmãos, mas é sábio em Cristo. Busque sua sabedoria no Senhor. Não tente imitar ninguém. Não tente copiar ninguém. Seja o que você já é, como Cristo já falou aqui nesta manhã. Imitadores de Cristo. Homem e mulher cheia do poder de Deus, selado pelo Espírito Santo, cheio da unção do Senhor. Não precisamos, igreja de Cristo não precisa imitar nada aí fora. Não precisa copiar nada de ninguém. Somos do Senhor. 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Zeloso, como já disse, incansável. E para terminar aqui, o 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva. Valor reconhecido. Teremos o valor reconhecido. Aqui estava falando de algo específico, mas teremos o valor reconhecido. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Pode ser que teremos trabalho, teremos que aprender novas coisas, teremos que buscar novas estratégias, teremos que estar, sim, perto das crianças, ali naquela telinha, para quando ela fizer assim com o dedinho, porque já não podemos mais negar que essa geração é recurso que elas vão usar. Mas nós, como os influenciadores, e principalmente professores evangelistas de crianças, temos um papel também importante, querida igreja, na vida das famílias, dos pais, mães da igreja. Porque, infelizmente, eu tenho que dizer isso, infelizmente, né, principalmente neste ano de pandemia, né, os pais deixaram, né, os seus filhos muito à mercê da tecnologia, atrás de um celular, sem se preocupar do que eles estavam assistindo. As crianças ficaram mais ansiosas, as crianças ficaram mais irritadas, e o que muitos pais fizeram? Deram o celular na mão do filho e disse: olha, resolve aí o seu problema da sua ansiedade. Olha, eu estou ocupada, resolve aí o problema da sua irritação. Olha, deu o celular na mão do filho e disse: olha, resolve aí, eu estou sem tempo. Então, está substituindo a vida da mãe, o tempo da mãe, o tempo do pai com aquela criança. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, que isso aconteceu muito e tem acontecido. Então, também é papel nosso alertar os pais. Não estou dizendo que ele vai tirar o celular da mão das crianças, que hoje em dia não tem mais como fazer isso. Mas é a preocupação, é a responsabilidade do papel deles que precisa ser alertado, que a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor e o cuidado dos seus filhos cabe aos pais, não o professor evangelista da igreja. Mas é aos pais que cabe essa responsabilidade. Então, está cabendo hoje, diante dessa situação, o professor evangelista de criança, os missionários de crianças, alertar os pais a respeito disso. Que eles estão fazendo uma troca com seus filhos e que o preço será muito alto no dia de amanhã. Então, cabe a nós, irmãos, mostrar a essa geração, que temos sim, que tem sim imitadores de Cristo na terra. Tem ou não tem? Tem. Que tem influenciadores a respeito do que Deus quer que eles saibam. Que tem pessoas ungidas aqui na terra, que tem pessoas cheias do poder do Senhor aqui na terra. Mas diante de tudo isso que Deus falou, Deus me lembrou quem sou e o que eu tenho, eu não posso me esquecer dos poréns, do entretanto, todavia, portanto. Quando eu estou lendo a palavra de Deus que aparecem essas preposições, irmãos, eu dá um friozinho assim na barriga. Porém, entretanto, todavia.
Mas, eu não sei você, mas eu paro. Quando vem um versículo que começa a vir essas preposições assim. Porque, embora, irmãos, nós sejamos imitadores de Cristo, que nós tenhamos o poder de Deus sobre as nossas vidas, a unção do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos fazer isso de maneira a glorificar o nome do Senhor. Tudo que fazemos, precisamos glorificar o nome do Senhor e saber que há na palavra de Deus, a verdade está na palavra do Senhor. Por mais que eu use qualquer outro recurso, eu não posso me eximir, eu não posso estar longe deste livro, dos influenciadores que estão descritos nesta palavra. Mostrar, lembrar às crianças quem são os verdadeiros influenciadores, começando por aqueles que estão diante dos olhos dele, eu e você, o pastor da igreja, o pai e a mãe. Lembrar que a criança também pode ser, ela deve ser, uma vez que ela já aceitou Jesus como seu Salvador, ela também deve ser um influenciador. Um influenciador dos seus irmãos, dos seus amigos, de quem está na escola, dos seus vizinhos, dos seus primos. Irmãos, rapidamente lembrando aqui, a gente está caminhando para o final, de crianças influenciadoras que estão na Bíblia, aquela menina pequena escrava que foi parar na casa de Naamã. Ela tinha tudo para dar errado, estava longe da família, vivendo como escrava. Ela pode dizer, estou só, cadê minha mãe, cadê meu pai? A menina, qual foi a decisão daquela menina? De influenciar a vida da sua senhora, dos seus senhores. Naquela época não tinha tecnologia alguma existente, mas era a vida das pessoas que influenciava ao abrir as suas bocas e dizer, lá na minha cidade, no meu país, tem Deus, porque tem profeta do Senhor. Influenciou uma senhora, influenciou uma família, e a consequência dessa influência de uma menina escrava foi a cura daquele homem, a cura de Naamã. Um outro momento, outra menina chamada Rode, que creu no Senhor diante de todo um grupo de adultos que estavam orando numa casa, que se reuniram em oração a favor de Pedro, que estava preso, que estava na prisão. Um grupo orando, quando a porta bate, a menina ouve a voz, ela creu que era Pedro batendo, mas os outros que estavam orando por isso não creram. Imagina, pode ser um anjo, um fantasma, menos Pedro. Mas uma criança influenciou, uma menina influenciou aquele grupo, não é Pedro. É a resposta de oração que está atrás daquela porta. Então, uma criança pode influenciar. Então, um papel do adulto como influenciador na vida da criança, irmãos, é o futuro da igreja que podemos dizer que está em jogo se nós não influenciarmos, independente atrás de uma tela ou olho no olho. A vida de Samuel, um menino que ouviu e atendeu o chamado de Deus. Quem foi Samuel, irmãos? Sacerdote, juiz, profeta? Tudo que alguém podia ser na presença de Deus, Samuel foi. E ele viveu longe da mãe, a mãe o visitava esporadicamente, mas ele ouviu a voz de Deus, entendeu que era Deus chamando, ele disse, aqui estou, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Parece que a gente ouviu essa frase em um dos louvores aqui hoje. O teu servo ouve. Quem foi esse menino na vida do povo de Deus? Influenciou quantos? Mas ele atendeu o chamado de Deus. Influenciou a muitos. E José, para terminar como exemplo de menino, que tudo que uma pessoa de ruim ou de problemas, de más consequências, de tudo, né, foi provado de tudo quanto foi maneira. Mas ele decidiu ser um influenciador no Egito que não teve outro igual. A influência daquele rapaz, daquele menino, daquele jovem no Egito o levou a pessoa, uma das pessoas mais importantes, ou segunda pessoa mais importante no Egito, levando o suprimento e as necessidades do seu povo serem supridas como consequência da sua influência, daquilo que ele crê, daquilo que ele creu.
Então, as crianças podem ser também influenciadoras, mas para isso eu preciso hoje influenciá-las. Então, irmãos, independente do recurso que nós temos, vamos atrás de todos os recursos possíveis, mas sem nos esquecer que o melhor de Deus está em nós mesmos. Já está em você e já está em mim, para influenciar qualquer pessoa que seja. Seja ela aqui do Brasil, seja ela fora, em qualquer parte do mundo, nós podemos influenciar. E hoje, com esse recurso, eu estou aqui, posso estar onde? Lá na África ao mesmo tempo. Isso não era possível. Olha, isso é uma grande bênção. A igreja tem isso como grande bênção, como um grande recurso para o evangelismo. Estamos aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo podemos estar em todas as partes do mundo. Sentimos muito esse último ano, era para ter feito um projeto lá em Honduras, para um grande alcance de crianças, não foi possível, ainda estamos orando por Honduras, que é um país muito problemático, muito necessitado, mas os irmãos, né, pelo menos da missão APEC lá, tentaram fazer de alguma maneira, ir atrás das crianças, ir atrás das vidas, influenciar de alguma maneira, mesmo não tendo um projeto de grande impacto, como a gente tem feito, né, a APEC da América Latina, feito nesses últimos tempos. Irmãos, independente do recurso que temos, não precisamos ir atrás dessa geração que está conectada, mas que, ao mesmo tempo, desconectadas com o que está tão próximo dela. Desconectada de mãe, desconectada do pai, desconectada do professor da igreja, se desconectando a cada dia. Então, precisamos estar próximos, seja através de uma mensagem, através do vídeo, através de aulas gravadas. E a minha oração, como eu disse, foi essa de orar: Senhor, o que eu vou fazer com as crianças? Se elas estavam na igreja, vindo para o culto presencial, eu falei: pastor, não tem EBD, mas tem um momento da mensagem, então as aulas continuam. 30, 40, 50 minutos, elas estão nas salas novamente. Um mês a gente tem feito isso e para mim foi uma grande bênção para o meu coração. Não sei se quem estava mais feliz, se era eu ou se eram as crianças, de volta para a sala de aula, né? Então, o grupo das crianças, pelo menos da minha igreja, tem voltado à sala de aula com todo o cuidado, né? Temos dividido em sala para continuar ensinando as palavras do Senhor. Irmãos, crianças que esse tempo ficou muito atrás do celular. Agora a gente pergunta, conversa, a criança mal fala com você. Completamente, sabe, apagada. Temos que pensar nisso também, né? O cuidado com essa nova geração, que não é permitir que elas fiquem só atrás da tela. Eu não aceito só isso. Eu falei: Deus, eu não aceito estar aqui sem olhar nos olhos das crianças lá. Essa foi a minha estratégia, foi orar a Deus. Senhor, sim, eu quero ir atrás dos recursos, eu quero me capacitar, eu quero ir atrás das possibilidades, mas também não quero abrir mão do olho no olho. Então, se há possibilidade disso, irmãos, corra atrás do olho no olho, sabendo quem você é e o que você tem, né, da parte de Deus, para continuar influenciando essa geração que está aí, irmãos, é o futuro da igreja. Quando eu falo de Deus a uma criança, eu já logo penso, é o pastor amanhã. Eu estou pregando para o pastor, eu estou pregando para o missionário, eu estou pregando para o evangelista, eu estou pregando para a Rosângela, a outra Rosângela amanhã. É isso o meu sentimento e o meu pensamento quando eu estou me pondo como influenciadora desta geração. Das crianças, dos jovens, dos adolescentes, hoje. Então, Senhor, me dá a possibilidade que, mesmo estando longe, eu ainda quero olhar no olho e dizer: Cristo te ama e tem uma obra na sua vida e você é o futuro desta igreja. Então, querida igreja, que Deus possa abençoar esta igreja aqui que é comprometida com a obra de evangelização, com a missão, e que vocês continuem orando, né, pelas estratégias do Senhor. Precisa continuar. A igreja precisa continuar. A igreja não pode se apagar. Você que está em casa nos assistindo, pode vir à igreja, venha, né? Com todos os cuidados, venha à casa do Senhor, venha ao templo, né? Esse recurso aí agora é para sempre, né, pastor? Não tem mais jeito. Teremos tal culto aí para necessidade, mas não abra mão.
de estar conectado também com o seu irmão, de estar conectado com o seu pastor, estar conectado com os seus líderes, né? Conectado com as crianças, que é a geração que estará aqui nos nossos lugares amanhã. Então, de alguma maneira, a igreja vai continuar, a obra do Senhor vai continuar, porque Ele é o dono da obra. Amém? Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da missão, seja o recurso que Ele nos der. Vamos atrás, vamos aprender, se tiver que fazer curso, a gente faz, mas sabendo que Deus é aquele que já está conosco. Não vou me privar, não vou me prender a nada, né? Mas simplesmente abrir a boca e falar do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade e que Deus possa continuar falando ao seu coração.